Vamos seguir falando então do aniversário de São Paulo, 470 anos, Rafael Colombo. Vamos lá, vamos seguir falando do aniversário de São Paulo. Hoje São Paulo faz 470 anos de fundação e a Beatriz Manfredini vai nos explicar qual é a programação que foi preparada pela Prefeitura para marcar essa data redonda, aniversário de 470 anos da cidade, com o prefeito da capital, não é isso, Beatriz Manfredini? Bom dia. É isso, Colombo. Data redonda, assim, é bem mais legal, né? Sempre fica até mais bonito no bolo. Tem uma programação extensa hoje aqui na cidade de São Paulo para comemorar esse aniversário. Tem ato cívico, tem cerimônia na Catedral da Sé, almoço no Mercadão. Mas muito melhor que quem pode explicar um pouco mais sobre a programação de hoje, a importância da data e os projetos aqui para a região central, é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que gentilmente nos atende. Prefeito, bom dia. A gente está aqui no pátio do colégio, um cenário super bonito e em que o senhor começa, né, essa programação de hoje. Queria que o senhor falasse um pouquinho da data e também contasse pra gente. A gente está bem no centro de São Paulo, que é o foco, né, desse ano, do senhor, do governador. O que a gente pode esperar em termos de revitalização para a cidade aqui na região central nesse ano? Obrigada. Obrigado. Bom dia, Colombo, bom dia, Lívia, bom dia, Bia, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, nessa data tão especial do aniversário da nossa Casa Maior, a cidade de São Paulo. A gente tem a nossa casa, né? Mas nossa casa maior onde a gente vive, que é essa cidade fantástica, sensacional, a melhor cidade do mundo, a cidade de São Paulo. E a gente está aqui no pátio do colégio, né? Um local muito importante para a cidade, onde tudo começou. Tem aqui o ato cívico, depois temos ali na Catedral da Sé a missa do aniversário da cidade e depois uma série de eventos, inclusive 6 palcos pela cidade com 6 mulheres cantoras. Vamos ter às 19 horas o Vale do Anhangabaú, uma apresentação muito importante de filmes com pipoca para a população de São Paulo. Depois eu tenho aqui um evento junto com o governador Tarcísio, com mais anúncios ainda sobre o centro da cidade de São Paulo, a nossa cidade de São Paulo. E a Bia perguntava sobre esse ato de hoje, as agendas de hoje, no aniversário dos 470 anos. Além de tudo isso, uma delas será ali com o governador Tarcísio, onde ele vai assinar o decreto instituindo aqui o distrito turístico no centro da cidade de São Paulo, uma série de ações, investimento de mais de 100 milhões para os empreendedores aqui do centro, para que eles possam ter esse recurso, captar esse recurso para fazer investimentos nas suas atividades, entrega de 190 apartamentos também aqui na região central, enfim, muita coisa bacana nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com o governo do estado de revitalização do centro, de comemoração do aniversário da cidade de São Paulo. Bom dia, Lívia falando, obrigada pela participação. O aniversário é de São Paulo, então a gente trabalha mais, né, para deixar a festa ainda mais bonita. Inclusive o senhor desde cedo aí de pé para participar dessa agenda extensa de hoje. Eu comentava agora há pouco com um Colombo, né, São Paulo, uma cidade com tanta diversidade, me acolheu tão bem há 4 anos, ainda me acolhe muito bem a cada dia que passa, só que são muitos os desafios que precisam ainda ser vencidos. E agora há pouco, a Letícia Miyamoto apresentou uma reportagem falando que a pobreza e as desigualdades sociais ainda marcam a realidade do paulistano. O quanto nós já avançamos e o quanto ainda é preciso avançar para que realmente nós possamos comemorar bem esse aniversário. Olha, Lívia, você traz um tema de fundamental importância. Eu sempre costumo falar que a cidade de São Paulo são 2 cidades dentro de uma. Uma cidade muito rica, a capital financeira do nosso país, a 5ª maior metrópole do mundo. Uma cidade que tem recebido muitos recordes, como por exemplo, do Booking, está entre as 10 cidades mais visitadas do mundo, mas tem essa questão da desigualdade. E a gente tem o entendimento de que a melhor ferramenta para diminuir a desigualdade social são as oportunidades de emprego e renda. São as oportunidades das pessoas poderem fazer com que do seu trabalho, da sua dedicação, eles possam se desenvolver. E a gente tem dados muito importantes. Eu queria ressaltar um que eu acho que é fundamental. Agora, nós chegamos no menor índice de desemprego da cidade desde 2015, 6,7%. É um índice bem abaixo da média do país. Nós tivemos a felicidade de ter uma cidade muito atrativa para investimentos. De 2021 até o final do ano passado, vieram para a cidade de São Paulo empresas que já existiam.
e saíram de outros estados e municípios, vieram para cá 43 mil empresas. Abriram novas outras 341 mil. Por que eu estou falando isso aqui para os nossos ouvintes da Jovem Pan? É essa ação da cidade, né, que é a locomotiva econômica do país, onde as pessoas vieram para cá para poder realizar os seus sonhos, buscar oportunidade, que a cidade tem feito essa devolução desse sonho para as pessoas. A gente tem aqui em São Paulo, eu sempre costumo falar, né, Olívia, São Paulo é um pouco de tudo do Brasil e do mundo. A gente tem gente aqui de todo canto do Brasil e do mundo, né? Você mesmo veio para cá há 4 anos, meu papai veio de Portugal com 14 anos de idade, minha mãe de Minas Gerais, tantas pessoas que vieram do norte, do sul, do nosso país, do centro-oeste, e vieram aqui trabalhar, ajudar no seu desenvolvimento. E a gente tem focado muito isso, de ter essa pujança econômica, dando oportunidade para as pessoas que vêm aqui buscar, vieram e continuam vindo ainda buscar os seus sonhos, dar a sua contribuição para a cidade, mas também de realizar todo o seu potencial de dinamismo e trabalho. Prefeito, bom dia. Se o senhor hoje recebesse um presente e resolver imediatamente um problema da cidade de São Paulo, qual o senhor escolheria? Eu escolheria, Colombo, sem dúvida nenhuma, resolver os problemas das pessoas em situação de rua. A cidade de São Paulo, como as grandes metrópoles do mundo, elas acabam, né, sendo um ponto, um local onde as pessoas acabam indo. Eu comentava aqui com a Lívia que muita gente veio aqui para a nossa cidade para trabalhar, desenvolver, contribuíram com o desenvolvimento dessa cidade, mas muitos também vieram ou já estavam aqui e não conseguiram realizar os seus sonhos e acabaram em situação de rua. A gente tem feito um trabalho, eu tenho me dedicado todos os 365 dias do ano para o atendimento a essa população. Acho que não existe nada mais triste e uma situação de maior vulnerabilidade do que alguém que está em situação de rua. Por isso que a gente tem mais de 25 mil vagas nos nossos abrigos. A gente teve no último ano a felicidade de 10.744 pessoas. Olha, Colombo, 10.744 pessoas que estavam em situação de rua conseguiram sair dessa situação e poder gerar essa oportunidade de que essas pessoas possam se reencontrar. Até por isso a gente criou o programa Reencontro, as Vilas Reencontro. Enfim, acho que tem algo que me toca muito, assim, até como cristão, que me toca mais a questão da situação das pessoas em situação de rua. O resto, cada um de nós vai lutando, vai batalhando, né? Mas aquelas pessoas que precisam da mão, e acho que é isso. É poder ter muitas mãos para acolher essas pessoas. Prefeito, além dos temas da cidade, né, a gente sabe, esse é um ano eleitoral e um ano importante e muita gente fala em nacionalização dessa eleição. Hoje a gente tem uma agenda já com pré-candidatos, muitos com figuras nacionais, como o presidente Lula, o senhor tem ao seu lado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa nacionalização da eleição. Isso é bom para a cidade, não é? Como que o senhor vê isso? Olha, Bia, não serão cabos eleitorais que vão governar a cidade. Quem vai governar a cidade é um dos pré-candidatos que vão estar disputando a eleição e que, pelo voto popular, pela decisão da população, continuarão, meu caso, ou virão. E são essas pessoas que têm que ser o tema focal. O que elas fizeram, qual são a sua sensibilidade, como é que elas enxergam a cidade, se elas têm uma condição de tocar esse país de 12 milhões de habitantes, que é a cidade de São Paulo. Eu falo país pelo tamanho, né, uma analogia ali pela a grandeza da nossa cidade, e saiu um pouco disso. Queria voltar a frisar, não serão cabos eleitorais que vão governar a cidade. O dia a dia, os 365 dias por ano, é o prefeito que vai estar lá. Buscando resolver os problemas, atendendo a população, sentindo as questões da cidade. Essa questão eleitoral, chegou a eleição, passa. E o que vai ficar é a população da cidade, é o governante que foi eleito e que tem que fazer uma decisão muito acertada dessa pessoa, porque é essa pessoa que vai ser cobrada e que vai ter que ter a capacidade das respostas. Prefeito, falando ainda de eleições, nós recebemos nessa semana o deputado Kim Kataguiri, pré-candidato também à prefeitura aqui de São Paulo, e nós comentávamos sobre a indefinição dentro do União Brasil, falamos também sobre a indefinição dentro do PSDB, a respeito de quem esses partidos vão apoiar. Algo já avançou nesse sentido? Por que caminhos União Brasil e PSDB vão seguir nessas eleições? Com o senhor ou com outros candidatos?
Lívia, eu espero que comigo, obviamente, né? Mas cada partido, evidentemente, tem a sua autonomia, seja qual for, eu vou respeitar. Existem dentro dos partidos as pessoas que têm ali a sua intenção e é legítimo de querer disputar e cabe a cada um de nós, né, no meu caso específico, de continuar demonstrando a nossa condição de continuar à frente do governo. Eu tenho sempre falado algo muito importante, aquela agência Fitness, a FIT, que classifica os países, estados e municípios sobre a situação desses estados, países e municípios, nos classificou como AAA, alto lugar de investimento, baixo nível de endividamento. Hoje tem vaga de creche para todo mundo, a cidade está com a economia muito pulsante. Eu acabei de falar aqui os dados que eu fico muito feliz, né, da gente ter o menor dado de desemprego desde 2015. Evidentemente tem muitos problemas, mas está desse tamanho, mas a gente conseguiu avançar bastante. E dentro desse contexto, é tentar demonstrar para essas pessoas que a gente pode continuar o governo avançando naquilo que a cidade precisa. Então, agora, eu não tenho como interferir na decisão de cada partido. No caso do PSDB específico, a eleição foi ganha em 2020, o prefeito Bruno Covas, né, que nos deixou no dia 16 de maio de 2021, PSDB foi que liderou a chapa, eu como vice. O governo continua com o mesmo propósito, a mesma equipe, né, os mesmos compromissos, os nossos mesmos planos de meta. A grande composição do governo do PSDB, eu acho que não teria nem como o PSDB, numa situação dessa, questionar um governo que ele faz parte na sua essencialidade. Do União Brasil a gente tem uma boa relação, tem vários líderes do partido, os vereadores que querem estar com a gente, mas é legítimo que cada um aí pleiteie ser candidato. A minha expectativa é de que a gente continue junto, porque nós já estamos juntos, é que eles virão para o nosso projeto. Eles já fazem parte do nosso projeto, já fazem parte do governo, integram o governo desde o primeiro dia do governo e a naturalidade desse processo seria continuar. Agora, prefeito, essa semana, numa entrevista para um colega nosso da Bahia, o presidente Lula disse o seguinte: a eleição em São Paulo é entre o presidente e o ex-presidente. Ele nem citou o nome, disse aquela figura lá. É isso mesmo? E o candidato lulista a gente sabe quem é. O bolsonarista é o senhor? E o senhor não tem que ficar com essa pecha de bolsonarista e o presidente Bolsonaro acabar espalhando a roda? Porque o PSDB está dizendo o seguinte: olha, não dá para imaginar o Bruno Covas no mesmo palanque que o Bolsonaro. No MDB, seu partido, dá para imaginar a Simone Tebet no mesmo palanque que o Bolsonaro, por exemplo? Será que ele não espalha a roda do seu palanque, não, prefeito? Olha, o Colombo, a gente, numa eleição, nós temos que fazer um trabalho de agregar os apoios. Mas sempre lembrando, né, não serão os apoiadores nem os cabos eleitorais que vão governar. Quem vai governar é o candidato que será escolhido pela população. Agora, com relação à fala do presidente Lula, com todo respeito, né, o presidente do nosso país, mas aqui não é ringue, aqui a gente está para disputar aqui uma eleição onde a população vai definir o que é melhor para ela. Quem é que vai cuidar da parte da educação, da mobilidade, da infraestrutura, o enfrentamento às enchentes, enfim, tantas questões que a gente tem que tratar aqui no nosso dia a dia. E a eleição será disputada entre os candidatos, né? Não serão nenhum cabo eleitoral. O presidente não vai ser o prefeito, né? Como é que a eleição vai ser entre ele? Ele não é candidato a prefeito, foi eleito presidente. Agora, é fundamental, como já teve em outras eleições, como será nessa, que a gente tenha união de forças. Pega, por exemplo, a eleição de 2012, a eleição onde o prefeito Haddad, naquele momento, disputou. Tinha o Maluf do lado. Era ele se apresentando como o candidato de centro, mesmo sendo de esquerda, trazendo a direita. Então, são ações naturais e normais dentro do processo de você ter uma estratégia, buscar apoios para se tornar cada vez mais competitivo no processo. É algo natural. Agora, o candidato sou eu. Hoje eu sou o prefeito. Se eu for eleito, continuarei eu o prefeito. Os outros pré-candidatos, se forem escolhidos, serão eles os prefeitos. Os apoiamentos, como eu disse, chegou na eleição, acabou esse processo, o que vai valer são os próximos 4 anos, então o que vale é a pessoa. A minha história é de sempre ter sido uma pessoa como vereador e como vice-prefeito e prefeito, de ser agregador, de conversar com todos. Eu acho que isso
sem querer me elogiar, porque não seria correto, mas só passando um perfil, sempre tive esse perfil de agregar, de dialogar, que eu acho que isso que a cidade e o nosso país precisa, né? Parar de cotovelada, de canelada, fazer um diálogo com todo mundo, ter ponderação, buscar resultado, trabalhar com meta e com foco. Acho que é isso que a população de São Paulo deseja e espera do seu governante. Prefeito, para encerrar, vou te fazer duas perguntas. Uma ainda na questão eleitoral. O senhor falou muito de cabos eleitorais. Que peso, então, tem, no caso, por exemplo, o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro ao senhor na escolha do vice, que o senhor ainda não definiu, né? Tem prazo para isso e qual é o peso dele? Então, é o senhor mesmo que vai definir. E para a gente fechar falando do aniversário da cidade, hoje tem tarifa zero, né? Que completou um mês agora há pouco. O senhor comemorou o resultado aos domingos, Réveillon e Natal. Tem perspectiva para aumentar essa tarifa agora para esse ano de 2024? A Câmara aprovou um orçamento só para isso, né? Então, essas duas perguntinhas para a gente encerrar. Sim. Olha, Bia, o presidente Bolsonaro é uma grande liderança. Ele foi presidente do Brasil nessa última eleição por uma diferença muito pequena, não se reelegeu. Praticamente foi um resultado muito próximo do empate ali. Então, tem metade da população do país que acredita e que votou no presidente Jair Bolsonaro. O governador Tarcísio também, né, nosso governador, que eu tenho uma relação de muita afinidade e tem ajudado muito na administração, nas nossas parcerias entre o governo do estado e a prefeitura. Eu tenho vários partidos que possivelmente vão participar da nossa eleição. Então, meu grande desafio agora, você estava falando de vice, é de ter todos esses personagens convencidos para a gente estar com uma decisão. Evidentemente, a decisão final vai ser minha, será o meu vice, mas de poder escutar a todos. E o presidente Jair Bolsonaro, evidentemente, é uma pessoa importante para ser escutado nesse processo, terá o peso na decisão do vice-prefeito, mas ele mesmo já falou aqui na Jovem Pan, inclusive, que cabe a mim a escolha do vice. Como ele, quando escolheu o vice dele, ele não delegou para ninguém, ele escolheu e ele entende isso, que é importante que o candidato faça a sua escolha. Mas quero reafirmar, quero escutá-lo, quero ter ali o aval para a gente poder tomar uma decisão junta com ele, com o Tarcísio e com os demais partidos. E tarifa zero, muito importante, está sendo um sucesso, as pessoas estão curtindo a cidade, estão podendo fazer os seus passeios. Tem uma questão muito fundamental que eu conversava com o meu pessoal da saúde essa semana, essa questão da saúde mental, o quanto tem contribuído até para isso, para as pessoas poderem sair, se divertir, visitar um parente, ir no espaço cultural. E hoje, aniversário da cidade, a gente tem também o tarifa zero. Vocês podem pegar o ônibus, irem nas atividades que a gente tem da comemoração do aniversário de São Paulo, poderem curtir essa cidade sensacional. E fico feliz de a gente poder ter acertado nesse processo. Nós tivemos 33% a mais, estamos tendo 33% a mais de passageiros utilizando o transporte gratuito aos domingos. Um grande sucesso, a população tem aprovado. A gente fez aí uma pesquisa, né? Então tem sido uma aprovação assim, muito próxima de 100%, foi acertado. Até porque, só para lembrar, Bia, a gente tinha 60% de ociosidade nos ônibus aos domingos. Hoje a gente está falando de um feriado, aniversário, mas como é todos os domingos, né? Estou me referindo mais aqui aos domingos. A gente tinha 60% de ociosidade, gastava um dinheiro e agora a gente continua gastando esse recurso, mas muito melhor utilizado porque os ônibus eles estão circulando, levando as pessoas e dando essa contribuição enorme para que a população de São Paulo possa curtir a sua cidade, possa visitar parentes, ir numa missa, num culto, nos espaços culturais. E tem estudo para ser ampliado esse programa? A gente tem feito tudo com muito cuidado e muita cautela, né? Eu tenho tomado muito cuidado com a questão da responsabilidade fiscal. Então, vamos para e passo, a gente continua fazendo os estudos. O de domingo a gente tomou a decisão, porque, como eu acabei de te falar aqui, a gente tinha essa ociosidade, os ônibus circulavam só com 40% da capacidade. Havendo possibilidade, a gente vai estar avançando, mas no tempo certo com os estudos. Perfeito. Muito obrigada, prefeito, por nos atender nesse dia de comemorações. O prefeito segue para o ato cívico aqui mesmo no pátio do colégio. Então, nessas comemorações dos 470 anos da cidade, a gente acompanha então a agenda do prefeito, do governador e volta aqui com atualizações para vocês. Lívia e Colombo. Obrigado, Bia. Muito obrigado a Bia, muito obrigado ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pela entrevista. Vamos ouvir um pouquinho do Zé Maria Trindade também, para saber o que é que o Zé Maria achou da entrevista. E acho que vai ficando cada vez mais evidente, né, Zé Maria? Algo que a gente já tinha percebido, que é Boulos se interessa pela nacionalização, o presidente Lula se interessa pela nacionalização. Ao prefeito, não.
a ideia dele é discutir a cidade, né? Vamos ver o que é que vai prevalecer em outubro. Os dois estão aí se baseando em pesquisas. Eu vi uma pesquisa mostrando exatamente que São Paulo, a cidade de São Paulo, né, ela tem uma pegada muito nacionalista, muito nacional politicamente, e isto acaba beneficiando o discurso do Boulos, e também é por isso que o presidente Lula disse que estará disputando aí num ringue, segundo ele, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esta é a estratégia do PT e de Boulos de nacionalizar o debate em São Paulo. E a estratégia do prefeito Ricardo Nunes é exatamente o contrário. Dizer, olha, nós estamos aqui para administrar a cidade, para cuidar da população e principalmente acabar ou reduzir os grandes problemas desta metrópole, né? São Paulo ela é importantíssima no contexto nacional. Né? É a maior cidade do país, como disse o prefeito, uma das maiores do mundo, né? Quase um país. Se São Paulo fosse um país, seria um país em 8º lugar no mundo, o maior orçamento do Brasil. Só perde para o orçamento da Previdência e para o orçamento do Estado de São Paulo, que contém o orçamento da Prefeitura de São Paulo. Então será um embate muito, muito importante politicamente, porque as eleições deste ano acabam sendo a plataforma das eleições de 2026. Agora, Rafael, é importante, eu vi uma pesquisa aqui, existem várias pesquisas que não podem ser publicadas porque não são registradas. Servem como leme, como norte, como bússola do preparo aí da campanha eleitoral. E essas pesquisas mostram que o principal influenciador do voto neste ano será o prefeito da cidade. O segundo é o adversário do prefeito da cidade. E em terceiro lugar vem o governador e depois o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Ou seja, todos estão correndo atrás de todos os influenciadores na tentativa de ganhar o voto, né? É a disputa, Rafael. Agora, Zé, todo mundo está apostando na nacionalização das eleições aqui em São Paulo. Todos os dias a gente fala sobre isso. Mas Bolsonaro ainda não veio a público para reforçar, para oficializar esse apoio ao prefeito Ricardo Nunes. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, sim, e inclusive já falou em nome de Bolsonaro. Mas há chances reais e grandes de Bolsonaro recuar e, no fim das contas, não apoiar Ricardo Nunes? Houve um acordo interno no PL de que no Rio de Janeiro o Bolsonaro manda, ele é que vai definir. Eu conversei com o Flávio Bolsonaro, o senador, filho do ex-presidente, ele me disse, me desistiram da candidatura, ou seja, o pai disse para ele não ser candidato à prefeitura exatamente para apoiar o Ramagem, que está sendo investigado hoje pelo Supremo Tribunal Federal nesta operação de hoje da Polícia Federal. Então, esse é o processo. Em São Paulo, Valdemar Costa Neto cuido eu. Aí é a praça de Valdemar, onde ele sempre fez política. E o interesse dele é apoiar a atual gestão e continuar. Só que o ex-presidente Jair Bolsonaro não quer passar esse bastão para uma cidade tão importante como São Paulo. Então, a ideia do ex-presidente Jair Bolsonaro é de ficar exatamente na espreita, vendo exatamente o que vai acontecer e não apostar fortemente na possibilidade de uma derrota em São Paulo.